A partir de agora, você acompanha pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. O nosso tema de hoje é bastante diferente daquilo que normalmente os jornalistas fazem. Desarmamento. O decreto 10.826 vai completar 10 anos agora. E o que aconteceu ao longo desses 10 anos? Yukio Yamaguchi, ele é tenente-coronel da Polícia Militar e vai ser o nosso entrevistado de hoje. A primeira pergunta que eu lhe formulo é isso. 10 anos da lei, de fato ela alcançou os objetivos? E obrigado por aquecer o nosso convite. Obrigado. Agradeço até a oportunidade e já está comprovado estatisticamente de que a Lei 10.826 ela não atendeu aos anseios daqueles legisladores que acreditavam que a lei do desarmamento ele atenderia a essa situação de diminuir o índice de criminalidade praticada por armas de fogo. Bom, solução. Bom, a questão da violência como um todo envolvendo armas de fogo está mais voltado à situação em si do que à existência da arma de fogo, já que por essa lei 10.826, que é de 2003, e veja bem que são apenas 10 anos de existência dessa lei, regulamentado em 2004, através do decreto 5.123, ela fez com que se normatizasse, através da Polícia Federal, a regulamentação, a normatização, e se for o caso, com referência à posse de arma de fogo por parte do cidadão brasileiro. Eu acho que isso já modificou e muito. E veja bem que até 1997, nós não tínhamos aqui no Brasil nenhuma legislação que falasse sobre a posse ou o porte de arma de fogo aqui no Brasil referente ao uso do nosso cidadão. E, quer dizer, a arma de fogo era considerado como qualquer material, como se fosse um facão, uma enxada, qualquer ferramenta. A partir dessa lei, ela veio a normatizar, a regulamentar a posse por parte do cidadão e com isso, veja bem que nós estamos praticamente caminhando nessa parte da normatização, porque muitos cidadãos, principalmente do interior do estado, eles não assimilaram ainda a importância dessa lei, o efeito dessa lei e diria até mais, os próprios órgãos normatizadores e fiscalizadores, eles também estão se atualizando por essa nova lei, por essa nova normatização, já que os próprios agentes que compõem a força da segurança pública, para eles também é uma coisa muito nova. Tanto que, quando a gente fala para um cidadão que está renovando o seu registro, nós verificamos que eles mesmos desconhecem, na sua essência, qual é o efeito que essa lei teve sobre aquele armamento dele. E o que nós temos... E é uma pessoa diretamente envolvida, porque tem uma arma. Exatamente. Então veja que muitos cientistas políticos, muitos sociólogos, muitos criminalistas discutiram essa questão da arma de fogo em si como sendo o gerador de violência. E hoje nós estamos vendo que não é bem isso. Na realidade, a arma, ele é um meio. Ele faz parte desse contexto da violência, mas não necessariamente ela é a causadora. Mesmo porque aquela situação de que uma arma não dispara sozinha. Há necessidade de uma pessoa acionar o gatilho. Exatamente. E veja bem que eu acho que essa cultura armamentista já existe aqui no nosso país, e principalmente na região sul, já que toda a parte da colonização ela foi feita, quer queira, quer não, de posse das armas de fogo. E se nós revermos algumas fotos históricas da região oeste, meio oeste de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, nós vemos fotos... Década de 30 e 40, a barra era pesadíssima. 50 e 60 e assim por diante, também nós vemos as pessoas portando armas, inclusive de forma ostensiva. E fazendo questão de mostrar, Fazia parte da cultura. E muitas vezes ainda no nosso interior, o fato de um cidadão, de um proprietário rural, ter uma arma de fogo na sua propriedade, ele é sinônimo de segurança, já que a força de segurança, a força policial, ele não consegue
dar de forma imediata essa segurança. Eu fiz uma entrevista com um deputado aqui e ele me disse o seguinte, que infelizmente o crime estava chegando na região rural também. E por isso é que o homem da agricultura, o rural, o proprietário ou o funcionário, ele não iria se desvencilhar ou simplesmente dispensar a arma, porque era a única garantia, já que a polícia não tinha ação. Por exemplo, numa fazenda distante 30 ou 40 quilômetros do centro, não pode ter um policial lá. Exatamente. Ele precisa da arma, então. Como é que a lei trabalha numa hora dessa? Exatamente. E veja bem que não só da questão da violência do ser humano, mas também do próprio ambiente, porque nós temos animais que são ferozes, né? Quer queira, quer não, que estão também na região, seja por um javali, seja por outros tipos de animais que podem causar danos na questão da propriedade. No próprio rebanho daquele proprietário, ele necessita uma arma, então. Exatamente. E muito mais do que isso, a Lei 10.826, ela trouxe, então, a essa questão da regulamentação e da normatização, primeiramente, no sentido de modificar até o comportamento daquele proprietário de arma de fogo lá da sua propriedade rural e também aqueles que possuem arma de fogo e que moram no meio urbano, seja na grande cidade, seja na cidade de pequeno porte. Porque teoricamente o da rural teria mais razão de ter a arma, por estar sozinho. Não necessariamente. Né? Eu diria assim, porque as formas são diferenciadas, eu acredito assim. Né? Essa questão de que o porte ela deve ser liberado, e como é previsto legalmente, ele pode ser visto com um certo cuidado e está sendo visto, inclusive, pela Polícia Federal. Obedecendo regras, né? Exatamente. Não, mas veja bem que o que o legislador ele conseguiu fazer muito bem foi fazer com que o comportamento daquele cidadão que possui uma arma de fogo, ele deve ser diferenciado em relação ao cidadão que quer abrir mão desse direito. Ele não quer estar armado, é uma escolha dele, como pessoa, como chefe de família. Então, quem quer ter a arma tem que estar muito mais bem preparado do que aquele que não quer. Seja psicologicamente, principalmente psicologicamente, disciplinado. Na questão. Exatamente. A disciplina é importante? Muito importante. Disciplina militar? Não chega tanto, né, eu diria. Mas eu acho que a disciplina em qualquer órgão ele é importante, principalmente na família, já que quer queira, quer não, uma arma de fogo, ela tem seu efeito e não tem retorno. Né? E o Kio, nós vamos acompanhar um trabalho feito pela repórter Fernanda Fontoura e fala sobre desarmamento infantil. Vamos acompanhar. Eles receberam uma tarefa diferente e a turma inteira fez a lição direitinho, trazer de casa uma arma de brinquedo. Hoje, esses pequenos estudantes vão ter a oportunidade de trocar espadas, revólveres e pistolas de plástico por livros e gibis. Isabela, que livro que tu escolheu? Eu escolhi o Almanaque da Magali e Pissarra, essa história da minha terra. Você gosta de ler? Gosto. Eu escolhi Chico Bento e Tempo Sem Tempo. A campanha Arma Pra Quê? Eu Quero É Ler foi criada pela escritora Dani Garcia. Dani quer incentivar o desarmamento infantil. A ideia é fazer com que as crianças se encantem pelos livros e deixem de lado as armas de brinquedo. Afinal, a leitura pode levá-los a viagens muito mais criativas e colaborar com o aprendizado. Porque, na verdade, eles são o nosso futuro, né? Então, assim, como a gente trabalha com literatura infantil e o foco é a criança, nada melhor que incentivar eles à leitura desde pequeno e ao desarmamento, né? Então, unir essas duas coisas nessa fase da vida é muito importante para o nosso futuro. E, assim, teremos uma comunidade, né? Queremos que essa comunidade esteja bem mais preparada, né? Mais leitora, né? E com menos violência. Então, a criança é fundamental. O projeto começou o ano passado na Escola Monteiro Lobato, em Pissarras, e esse ano já teve o dobro de participações. Creio que é o caminho, né, que a gente tem que fazer de prevenção, né, para que não haja no futuro
crianças violentas, né? Com tanto sucesso, Dani pretende levar o projeto para outras escolas da região. Eles ficam bem mais empolgados, né? E a gente vê assim, estimula a empolgação deles, estimula outras crianças a, opa, eu também tenho arma, por que eu não troco, né? E como a escola também desenvolve bastante a questão da leitura, então eles ficam estimulados a ter o livro em casa, né? E trocar só por uma arminha, não custa, né, nada, eles já têm lá, tá velha, tá quebradinha, mas eles podem trazer. E elas ficam bastante empolgadas e isso é o que me empolga também. Com muita maturidade, os pequenos têm consciência de que hoje estão fazendo a escolha certa para o seu futuro. Eu acho legal porque traz mais saúde para as pessoas, porque eles param de matar as pessoas e o livrinho traz mais educação e é mais importante do que a arminha. Ler traz conhecimento, traz... a gente aprende mais coisa, a ler tudo. E as arminhas de brinquedo, você acha que elas não são legais? Não, porque daí no futuro a gente até pode ter violência com os outros, matar pessoa inocente, roubar. Eu preferia que eles parassem de construir mais livro, daí fazer mais livro. Porque daí melhora na leitura, vai ter mais livro para nós ler, daí... Menos violência. Bem menos. O livro ajuda a gente a ler e a arma leva a gente para o mau caminho. Coronel, quase 10 anos. Surtiu efeito, o desarmamento de fato aconteceu, porque no começo houve muita gente reclamando. E, surpreendentemente, em determinados meses após a divulgação da lei, a coisa mudou. Mas mudou mesmo como vocês esperavam ou não? Olha, ele mudou no sentido de modificar comportamentos. Né? Essa estrutura... Mas a devolução chegou àquela quantidade almejada, esperada? Não. Ficou muito aquém? Não, ficou muito aquém. Até porque nós tivemos uma desconfiança muito grande por parte da população. Existe ainda muitas armas de fogo clandestinas, de posse do cidadão de bem. Por quê? Porque eles mesmos, num primeiro momento, criou-se aquela expectativa de que todas as armas de fogo seriam recolhidas pelo Estado e que todo cidadão que tivesse uma arma de fogo era obrigado a devolvê-la. E quem a tivesse devidamente regularizada não precisava? Não, teria de devolver também numa forma de confisco se fosse possível, se fosse necessário. Mas não era o caso. Exatamente, e não é o que ocorreu. Na verdade, hoje, o cidadão de bem está voltando a acreditar no sistema, dizendo o seguinte: não, eu preciso ter a minha arma devidamente regularizada. E quer queira, quer não, a realidade que nós vemos hoje e sabemos através dos meios informais, de que existe sempre aquele colono, existe sempre aquele proprietário de terra que possui ainda uma arma de fogo clandestina na sua propriedade. Uma sugestão que está surgindo e bastante, existe alguns projetos inclusive de que se faça novamente a campanha da anistia, seja pela devolução ou a entrega dessa arma de fogo, que está de forma ilegal. Sem penalidade para a pessoa. Exatamente, que continue em vigor também, ou então que se regularize através de uma anistia e que coloque essa arma de fogo, que se regularize legalmente essa arma de fogo e que ela fique... Veja bem que nós não estamos falando de armas novas, nós estamos falando de armas antigas, que é de propriedade de família, do avô, do pai, né, que nós temos ainda no nosso cotidiano, que está dentro da casa de determinado cidadão. E o Kio, vamos ao intervalo no programa e já voltamos para mais um segundo tempo do nosso programa de hoje, Espaço Cidadão. Desarmamento. Qual é a realidade em todo o país? Nós estamos entrevistando o Tenente Coronel Yukio Yamaguchi, ele que é da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Nós já voltamos aqui no Espaço Cidadão.
O Espaço Cidadão está de volta e só tem aqui na sua TVAL. O tema de hoje é desarmamento. Nós estamos conversando com o Tenente-Coronel Yukio Yamaguchi. Ele tece opinião sobre o desarmamento. O que é que já foi feito até agora? A lei está completando quase 10 anos. Mas antes de nós continuarmos a entrevista, vamos ver o trabalho da Fernanda Fontoura sobre o tema. Disciplina, concentração, foco. Quem pratica acredita que o esporte traz muitos benefícios. Muita paciência, né? Em primeiro lugar, né? Porque é difícil de aprender. Muita gente pensa que é só chegar, puxar o gatilho e o tiro sai direto no alvo, né? Não. Você tem que ter muita paciência, muita dedicação, né? E muito treino para acertar no local certo. E o número de adeptos e apaixonados pelo tiro é cada vez maior. Nesta escola, a procura aumentou muito nos últimos meses. Aumentou bastante, a procura está sendo muito boa, principalmente para a parte de profissionais liberais, pessoas que queiram tanto focando no esporte, quanto muitas vezes uma válvula de escape devido ao estresse do dia a dia e também direcionando também, quem sabe, para a defesa residencial. Em torno de 50% dos clientes de Marcos são casais que encontraram na prática uma forma de aliviar o estresse e também para a proteção pessoal. Comecei a praticar, fazer as aulas de tiro, que meu marido ele é atirador, ele compete em nível estadual e nacional. E aos poucos eu fui pegando o gosto assim, da prática e fazendo aulas com ele, né? Atirar, ele assim, ele é muito bom, assim, ele desestressa, assim, a pessoa é como uma outra atividade qualquer, né, de exercício, e ele é bom que ele é bom para o estresse, assim, você atira e fica super relaxado. Gedean é guarda municipal. Ele e o pai, que é policial aposentado, sempre que podem, estão praticando. Eu procuro para me aperfeiçoar na minha profissão e serve também como um alívio na tensão do dia a dia, serve também para mim como um alívio. Eu entro de uma forma e saio de outra. Na contramão do desarmamento, os apaixonados pelo esporte e pelas armas acreditam que o perigo está nas mãos de quem não tem conhecimento sobre o assunto. Olha, eu acho uma grande besteira, o foco do governo está indo para o lado errado, porque o cidadão de bem não está conseguindo tão fácil adquirir arma, está quase proibitivo, e o ladrão compra o que quiser, na quantidade que quiser, conforme ele quer, e ninguém controla isso. Então eles hoje em dia têm a certeza de que pode entrar na casa de uma pessoa, fazer o que quiser, assaltar mercados, comércio, seja o que for, sabendo que ninguém vai poder reagir. Infelizmente a polícia não está tendo o recurso necessário para poder combater essa parte. A arma não é sinal de violência, sinal de violência é o cidadão que é a figura da pessoa que pega uma arma na mão para fazer a violência. A arma não faz nada. É como um carro, como qualquer outro instrumento, uma faca. Se fosse proibir totalmente a arma, tem que proibir faca, carro, que matam muito mais, né? Qualquer instrumento, usando ele inadequado, ele é uma arma, né? Yamaguchi, nos Estados Unidos se vende facilmente. Por que essa cultura? Porque são legislações diferenciadas, né? A cultura da população americana sempre foi armamentista. Não à toa que... Não só nas pessoas, mas também nos negócios antes das guerras. Tanto que quando o presidente daquela nação, ele trouxe à tona a possível criação, a possível limitação da aquisição de arma de fogo, ele sumiu das prateleiras. Todos os fuzis e armas semiautomáticas ficaram nas prateleiras do comércio americano, algumas espingardas e alguns revólveres que eles tinham em grande quantidade. Mas munições e armamentos semiautomáticos, eles praticamente sumiram da prateleira do mercado americano. Tanto é verdade que hoje, para se montar, para se adquirir uma arma naquele país, o próprio cidadão americano,
ele está pegando, comprando de coleção e montando também, mas completando o seu arsenal através de peças remontadas de armamento. Veja bem que a cultura ele é diferenciado. Eu diria que a população brasileira ele não é tanto assim, né? Até porque não existe uma abertura de mercado tão grande como é o mercado americano, mas ele trouxe à tona, e essa lei 10.826, ela trouxe à tona justamente a evidência de que o cidadão brasileiro ele também quer ter esse direito de possuir uma arma de fogo. E como tem, né? Hoje mudou, isso não quer dizer que todo mundo vá ter uma arma. Exato, né? A gente viu treinamento de tiros ali, é a sua especialidade também agora? Sim, não deixa de ser também, né? Porque existe um grande diferencial que, afora a profissão policial militar, o meu hobby de esporte é o tiro esportivo. Né? Eu acho que há que se diferenciar duas coisas com referência ao tiro em si. O tiro desportivo e o tiro que é usado para defesa pessoal ou para assegurar os seus direitos. Eu acho que são duas coisas distintas. Enquanto que o tiro desportivo ele é regulamentado e monitorado pelo Exército Brasileiro, a arma de porte, a arma de posse do cidadão para a defesa, ele é com a Polícia Federal. Com a Polícia Federal, exatamente. Você acha isso errado? Deveria ser um só? Não, acho que está correto, né? São dois órgãos distintos. Eu não questionaria até essas duas situações, mas que pelo menos ele trouxe a uma cultura legalista com referência à posse de arma de fogo, seja na parte desportiva, seja na parte de defesa pessoal. Eu acho que isso é interessante, que se distinguiu muito bem para o cidadão e que, logicamente, os instrutores de tiro credenciados pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro, eles estão trazendo ao conhecimento dos proprietários de arma de fogo, seja do tiro esportivo, seja da defesa pessoal, sobre essa questão da regulamentação. O que é uma coisa, o que é outra, e qual é o limite, qual é o seu direito, qual é o seu dever também, como proprietário de arma de fogo, que até então não existia. E o que é uma coisa muito fácil, infelizmente, ir até o Paraguai comprar arma, e arma pesada. Falta fiscalização. Aliás, eu tenho a impressão de que o verbo fiscalizar não é muito conjugado nesse país em qualquer área. Principalmente a falta de efetivo para tudo. Comprar arma no Paraguai é uma coisa muito fácil e trazê-la para o Brasil também. Falta mais fiscalização da nossa parte? É que é complicado a gente analisar esse conjunto somente de uma forma sintomática, porque se a gente for olhar a questão do ingresso da mercadoria do Paraguai, são vários processos. Né? Primeiro, da questão da fiscalização. Segundo, que após essa fiscalização, também essa cultura de se trazer material contrabandeado. Já certo de que vai ter consumidor. Exatamente. Então, até que ponto? Né? Eu diria que não seria só a situação de reprimir a entrada dessas armas, mas também, principalmente, a questão da penalização, da responsabilidade dessas pessoas que estão trazendo, dessas pessoas que estão recebendo e dessas pessoas que estão utilizando dessas armas, inclusive, tanto que numa reportagem de hoje apareceu um fuzil de uso exclusivo, praticamente do exército americano, e que estava, né, aqui no Brasil, pronto para ser usado em São Paulo. Aliás, de vez em quando no noticiário entra fuzil .50, israelense, né, que é um pouco. A repórter Fernanda Fontoura esteve na rua, fez uma pesquisa e eu tenho certeza de que algumas perguntas serão formuladas para você. Acompanhe. Você é a favor ou contra o desarmamento? Sou contra. Sou contra porque hoje a bandidagem está armada, foi feito um plebiscito, se eu não me engano, e a população disse que queria ficar armada. Hoje nós estamos desarmados dentro de casa e o ladrão armado entrando na casa do cidadão, assaltando, matando e o cidadão sem se defender. Então eu sou contra o desarmamento, a favor do armamento dentro de casa, com nota, com o cidadão armado, mas bem esclarecido. Sou a favor. Porque a pessoa armada só traz mais violência, né? Violência não é bom, né?
Sou a favor. Porque quanto mais tiver arma na mão da população, mais violência vai ter. Sou a favor. Porque muitas pessoas morrem, né, pela arma de fogo, muitas famílias são destruídas e eu acho que não é bom ter arma no mundo, né? Bom, tem os prós e os contras, né? Os contras seriam que as pessoas que não têm um autocontrole, elas iriam se vingar, mas o lado positivo é que as pessoas não iam precisar diretamente da polícia, porque há uma demora de vez em quando. A maioria das vezes a pessoa não tem como se defender. Então seria um lado positivo a pessoa poder andar armada. Nessa balança, onde é que fica o coronel? Olha, nós voltamos à mesma situação cultural, né? Ou seja, o fato da pessoa ter o direito à posse de arma de fogo na sua propriedade, seja na sua residência... Não dá direito a matar ninguém, né? Exatamente, começa por aí. Segundo, quando se fala no porte da arma de fogo, que é a prerrogativa que ele tem de estar transportando essa arma junto ao seu corpo ou dentro do seu carro, para a sua defesa pessoal são totalmente distintas disso que está se discutindo. Então veja bem, quando se fala na questão do desarmamento, eu acho que tem de se desarmar sim o bandido, não o cidadão de bem. E quando nós trazemos à tona esse assunto do desarmamento, fala-se no cidadão como um todo, incluindo-se o cidadão de bem, cumpridor dos seus deveres e que gosta e quer estar devidamente legalizado. Eu acho que há um diferencial muito grande do que é o desarmamento da população de forma geral, do que é o desarmamento daquela pessoa que quer praticar, através da arma de fogo, um ilícito. Então, veja bem que muito mais do que a discussão na questão do desarmamento, ele passa por uma questão cultural da população. E volto a repetir, os instrutores de tiro, credenciado pela Polícia Federal, vem fazendo esse trabalho e veja bem Estão alcançando o objetivo? Estão alcançando porque essas pessoas, todo cidadão que tem a posse de uma arma de fogo, ele é obrigado a retornar para essa instrução. Depois de um X tempo, né? Depois de 3 anos. Quer dizer, Coronel, eu vou lhe formular uma pergunta que seria um tema que talvez até lhe surpreenda. Bala com marcação a laser. Para o brasileiro isso é uma novidade. Como é que o senhor encara isso? Olha, para definir crimes? Certo. Veja bem que toda a tecnologia que pode ser usada para identificação de autoria de crime, ou autoria de um desesperado, ele vem embora. Eu acho que tem de aproveitar tudo quanto material tecnológico para que se possa utilizar. A Polícia Militar de Santa Catarina, através do Centro de Material Bélico, ela vem utilizando já também um sistema de identificação dos projéteis usados nos treinamentos da Polícia Militar. Eles já vem utilizando isso. A própria Polícia Federal, ela tem já um código, inclusive, nas suas cápsulas, para que se identifique o uso. Quem deu o tiro. Exatamente. Se foi o órgão policial ou não. Eu acho que todo meio... Tudo que vier para ajudar, ele vai somar de forma positiva. Coronel, muito obrigado pela aula que o senhor nos deu. E eu espero que o senhor não dê nenhum tiro em mim. Não, muito pela entrevista. O atirador, ele é uma pessoa de paz. Naturalmente, ele é uma pessoa de paz. Muito obrigado. Eu entrevistei o Tenente Coronel Yukio Yamaguchi, ele é da Polícia Militar. O nosso tema de hoje foi desarmamento. Se você tem a cabeça no lugar e quer ter uma arma, tenha tudo dentro dos conformes, dentro do direito, dentro da legalidade. Procurem orientação junto ao pessoal da Polícia Federal, junto até mesmo o pessoal da própria Polícia Militar do nosso estado. O programa Espaço Cidadão volta na semana que vem, com um outro tema que vai interessar você. Até lá!